Vamos começar a conhecer um pouquinho sobre a lógica aristotélica, também como a gente falou, chamada de analítica, né, nos escritos analíticos que ele chama. Bom, o fundamento disso é entender a importância que Aristóteles dá à linguagem, que ele detecta da linguagem. Ele vai dizer que pensar sobre o mundo é falar sobre o mundo, né? Para ele, há uma relação objetiva entre as palavras e a realidade. Eu falo sobre a realidade. Buscar sentido na minha fala, se há essa conexão com a realidade, eu também tenho a busca do sentido sobre a realidade, sobre as coisas que eu preciso conhecer, né? Logo, se eu tenho uma linguagem clara, eu vou ter uma compreensão clara da realidade. E o contrário também. Se eu tiver uma linguagem contraditória, uma linguagem errada, eu vou ter uma compreensão errada sobre a realidade. Isso, para a filosofia que ele propõe, não serve. Por isso que ele cria esses recursos lógicos para se ter uma precisão na linguagem. Vê que essa lógica tem usos diferentes, né? Eu posso ter um silogismo, por exemplo, baseado nos recursos erísticos, onde eu não tenho intenção de buscar a verdade. Mas a gente não vai dar foco para isso nesse nosso curso. A gente vai ver o silogismo trabalhando na busca de uma conclusão verdadeira, de um conhecimento verdadeiro que tenha conexão com a realidade. Já entrando aqui num campo bem semelhante à noção da linguística que a gente tem hoje modernamente, Aristóteles vai dizer que a matéria do pensamento, o que atua dentro do nosso cérebro, né, para que nós pensemos, ele chama de categoria. E há uma série de categorias, e vocês vão ver que essas categorias elas são muito semelhantes às categorias das linguagens, né? Então, ao invés de falar, por exemplo, verbo, ele fala em ação. Então, na frase aqui, José estuda muito, ele chama estuda de ação. José é uma categoria de substância, é o que existe. José existe e, portanto, tem a ação de estudar. Pode fazer a ação de estudar. Muito é uma noção de qualidade, a gente chamaria de advérbio, né? Ele chama de categoria de qualidade. Outra coisa importante para a gente entender aqui, antes de chegarmos no silogismo, é a noção dos juízos. Eles acontecem quando nós afirmamos ou negamos uma característica sobre algo que existe. Juízo é sinônimo de premissa, tudo bem? Então, eu posso ter como juízo, o céu é verde. Céu é minha substância, verde é uma qualidade que eu estou emitindo como juízo quando eu faço essa conexão. Então, eu estou emitindo um juízo aqui, né? Nesse caso, eu vou dizer que esse juízo ele não é real. Portanto, o juízo ou a premissa é considerado falso, ok? Por que não é real? Porque eu não tenho uma base, uma conexão com a realidade, entre essa linguagem e a realidade, ok? O céu é azul, laranja, amarelinho, enfim, todas as outras cores possíveis que a gente vê de fato no céu, se conforma nessa frase enquanto um juízo verdadeiro, porque tem conexões com a realidade. Bom, e aí chega no momento onde a gente pode pegar dois juízos e somar. E se eu somo dois juízos e a partir da soma de dois juízos eu obtenho um terceiro juízo, eu passo a ter um silogismo, que é a grande ferramenta lógica de Aristóteles, né? Vamos dar uma analisada nisso aqui. Uma primeira analisada, a gente vai um pouquinho mais adiante já. Bom, todos os homens são mortais. Ok, isso aqui é um juízo ou uma premissa. Eu digo que todos os homens são mortais e considero isso como uma premissa verdadeira porque tem base na realidade. Observei empiricamente que os homens todos morrem, ok? José é homem. José é homem também é uma premissa, um juízo verdadeiro, porque eu consigo comparar a forma do José, por exemplo, com todos os outros coisas semelhantes ao José que são chamadas de homem, ok? Então eu entendo isso como verdadeiro. Então, a partir desses dois juízos, eu consigo operar uma conta, uma ação mental, ok? Que me dá
esse terceiro juízo, José é mortal. E José é mortal aqui se coloca como um novo saber, algo que eu não tinha antes de fazer essa análise, ok? Então é um novo saber, é uma coisa nova, e também é verdade. Por que é verdade? Porque ele vem de duas outras premissas que também são verdade, e essa operação mental que eu fiz faz sentido. A operação mental de dedução, no caso, ela faz sentido, ok? Eu não estou falando algo doido assim, tipo, todos os homens são mortais, José é homem, logo José é pizza. Tipo, não, isso, o que aconteceria seria um erro no meu pensamento se eu terminasse esse silogismo com essa afirmação, José é pizza.